Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Pai Celestial, fala conosco nessa noite, Jesus. Queremos aprender mais de Ti. A tua palavra tem tantas promessas, mas por falta de entendimento, nós muitas vezes não a alcançamos, Pai Santo. A tua palavra diz que meu povo sofre por falta de entendimento. Que nós possamos aprender mais de Ti nessa noite, Pai Santo, através da tua palavra. Que principalmente o Teu Espírito Santo ministre sobre as nossas vidas e o Teu nome seja exaltado aqui, Pai Santo. Que seja exaltado o nome de Jesus e que nós possamos beber dessa água tão maravilhosa que refrigera nossa alma. Se alguém porventura veio aqui hoje triste, abalado, vai ter uma palavra de fé, de esperança e de vitória na sua vida, em nome de Jesus. Amém. Fala conosco, Jesus. Amém. Glória a Deus. Abra sua Bíblia, por gentileza, lá em Romanos, no capítulo 10, a partir do versículo 13. Romanos, capítulo 10, versículo 13 até o 17. Diz assim, nós estamos com você que está assistindo pela internet, e Deus te abençoe, quase 90 pessoas assistindo pela internet, glória a Deus. Glória a Deus. Deus é fiel, irmãos. Tudo que Ele tem desejo de fazer, e é da vontade dEle, se nós nos propusemos a fazer, Ele abençoa, abre as portas. Eu sei que tem muitas bênçãos, nós podemos compartilhar muitas bênçãos, porque está assistindo pela internet, você que deve estar aí, não sei onde você está, mas eu sei que o Espírito Santo que habita aqui, que habita nas nossas vidas, vai ministrar na sua vida, em nome de Jesus. E nós temos palavra de vida, de vitória para você. Você pode estar pensando que está tudo acabado, mas existe um Deus Todo-Poderoso, que vai estender a mão para você nessa noite, e todas as vezes que você clamar a Ele, que Deus te abençoe nessa noite, que Ele fale com você, onde quer que você esteja. Talvez você está aí num quarto, sozinho, pensando, talvez até ainda cabo da sua vida. Saiba que existe um Deus maravilhoso, que pode reverter toda a sua história, e fazer um plano maravilhoso, uma história maravilhosa na sua vida. Reverter tudo que você está passando. Ah, mas é tão complicado, é tão difícil. Ah, nós temos tantos exemplos aqui de transformação de vidas, não temos? Quem Deus já transformou aqui? Quem Deus já fez um milagre na sua vida aqui? Olha aqui, ó. São testemunhas oculares aqui da história que vivenciaram o que Deus fez na vida delas. Romanos capítulo 10, a partir do versículo 13 diz assim: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como pois invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Olha lá, igreja. E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos os pés dos que anunciam o evangelho da paz, dos que trazem alegres novas de boas coisas, que trazem alegres novas de boas coisas. Mas nem todos têm obedecido ao evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? De sorte, eu quero enfatizar esse versículo aqui, de sorte que a fé vem pelo ouvir, e ouvir o quê? A palavra de Deus. Muita gente acha que fala assim: eu tenho fé, pastor. Tem fé, sei tudo de fé. No mundo as pessoas falam também: eu tenho fé que vai dar certo. Não é assim? Isso não é fé. Isso não é fé. O que a palavra de Deus está dizendo? Que a fé vem, como é que é? Pelo ouvir. A fé vem pela oração? A oração é uma bênção. Nós estamos com um projeto de oração, mas a fé, a palavra de Deus diz que não vem pela oração. A fé vem pelo jejuar? Não.
A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Se nós soubéssemos, se a gente tivesse consciência, eu e as pessoas da igreja e todo mundo, que ouvir vai fazer com que você acrescente e ganhe fé. A gente vinha de manhã, que eu estava falando, de tarde, de noite, o seu CD no seu carro é só sobre fé, é só sobre a palavra de Deus, ouvir a palavra de Deus. Em vez de ouvir bobagem, ouvir novela, porcariada, ouvir a palavra de Deus. Eu estou me enchendo. Por quê? Porque quando você está repleto da fé, porque a fé vem pelo ouvir, você vai acrescentando. Nos momentos de dificuldade, as pessoas apelam para o botão vermelho da fé, né? Ai, meu Deus do céu, o que eu faço agora? Vem o médico, fala uma dificuldade, pastor Toninho. Como o senhor passou lá com a sua filha? O que é que você faz? É uma notícia terrível, notícia de morte. Aí você vai apertar o botão vermelho da sua fé, lá e não tem nada. Por quê? Porque você não ouviu, você não acrescentou a sua fé. As pessoas acham que é muito fácil e acham que existem métodos diferentes para você adquirir a fé. Ah, mas se eu fizer assim, se eu fizer assado, a fé só vem pelo ouvir. A fé só vem pelo ouvir a palavra de Deus. E qual a diferença de eu ter fé, pastor? A fé faz toda a diferença. Uma das armas da armadura nossa, a fé o que é? É o escudo. O escudo. O escudo da fé. O escudo é imprescindível. Ter as sandálias é importante, mas o escudo é mais. Tem o capacete, também é importante, mas o escudo é mais. Tem até a espada, mas se você vai enfrentar o inimigo de peito aberto e ele está com o escudo, então o escudo é importante, o escudo da fé. Quando você tem fé, você vai ver as coisas de um ângulo diferente. Vai ver. Pode abaixar um pouquinho, Ricardo, por favor? Senão fica muito melancólico. Se quiser parar, pode parar também, por favor. Você é uma benção, toca muito bem, mas é que você não vai ficar melancólico. Hoje é uma palavra de ensino. Porque a gente não precisa de clima. Tem momentos que eu preciso mesmo. Mas, para mim não perder o raciocínio. A fé, ela é muito importante. Ela faz com que você veja as coisas de um ângulo diferente, diante de toda a diversidade que você tem. Davi, quando era pequeno, moleque de 15, 17 anos, molecão. O exército de Israel estava sendo afrontado por Golias, né? Golias, a palavra de Deus diz que os homens tremiam, irmãos, mas não era qualquer homem, eles eram guerreiros. É homem forte, homem de batalha, eles tremiam de medo de Golias. Golias, a palavra de Deus diz que tinha mais de 3 metros de altura, não é isso? Eu tive a oportunidade de chegar perto de um jogador de basquete desses americanos, lá no New York Knicks, Patrick Ewing, 2 metros e 6, não sei, 2 metros e 8. Irmãos, é um negócio incrível. Shaquille O'Neal é maior que ele. Agora você imagine um Golias, é de tremer mesmo, não dá para chegar perto. Eles nem respondiam às afrontas de Golias. Mas qual era o ângulo de visão de Davi, aliás? Quem que é esse incircunciso? Quem que é essa dificuldade diante de mim? Ele tinha um cabal de fé. A fé vem pelo ouvir. E a incredulidade também vem pelo ouvir. Nós temos que ser seletivos no que nós ouvimos, irmãos. Por isso que eu digo para os pastores aqui, para nós, a função nossa aqui, primordial do púlpito, são 3. A pregar o Evangelho de Jesus e despertar a fé nas pessoas. Segundo, apregoar o Evangelho de Jesus e despertar a fé nas pessoas. Terceiro, apregoar o Evangelho de Jesus e despertar a fé nas pessoas. Porque as pessoas precisam crer. Porque se não crer, ele não recebe a salvação. Mas, lá no livro de Marcos, no capítulo 4, lá ele narra a parábola de Jesus sobre o semeador. Diz assim, e ele diz assim também lá no Marcos 4, mas
estes são os que foram semeados em boa terra, e os que ouvem a palavra e a recebem. Os que ouvem e a recebem e dão fruto, um 30, os outros 60 e o outro 100. Então a palavra vem pelo ouvir. Mas tem muita gente que ouve. Entra por aqui e sai por aqui. Já viu peneira? Joga areia na peneira. A pessoa vem aqui na igreja, senta aqui, o pastor fala. E o pastor, às vezes o pastor pregou a mensagem 50 vezes. Né, pastor Dani? E num dia dá um insight na cabeça da pessoa, prestou atenção, e está com o ouvido pronto para ouvir. Aí ela fala assim, mas que maravilha, pastor. Que pregação maravilhosa. Eu já preguei 50, mas é que é o dia que ele prestou atenção. Então, não é só ouvir. Lá no grego, solta para nós aí. Akoi, a palavra grega, que fala sobre... Põe lá para nós, cadê o que você fez para nós? Essa palavra diz que não é só ouvir, é receber e compreender. A pessoa tem que entender o que nós estamos falando aqui. Por isso que nós estamos investindo em som. Então eu quero que a pessoa venha aqui e entenda o que é que o pastor está falando aí. Se ela está predisposta para ouvir, tem barulho, o som está ruim. Nós estamos investindo na internet para que as pessoas entendam. Então pode ouvir, você vê às vezes as pessoas pregando na praça, não tem os pregadores de praça lá? Gritando, ah, Jesus te ama. A pessoa passa reta, ele está ouvindo. Mas não vai surtir efeito, porque ela não está querendo ouvir. Então, ouvir, entender e receber. Receber. Como é que a gente recebe? A experiência que eu tenho, eu quebrei 4 costelas num acidente, e eu sofri 8 anos com dores terríveis. Eu fui em todos os médicos, muita gente já sabe, mas foi uma experiência que eu tive com Deus. E os médicos me desenganaram. Todos os médicos, fui para Campinas, fui para São Paulo, todos os lugares. Eu sofri, irmãos. Nós fazia a festa dos tabernáculos aqui, quem que lembra da festa dos tabernáculos? Eu fazia a base de injeção, eu saía aqui fora, tomava injeção. O nosso irmão Eliseu, o nosso irmão Donizete, pode falar para vocês, eu sofri demais. E o último diagnóstico negativo que o médico me desenganou, falou, olha, você vai ter essa dor crônica para o resto da vida. Mas era dor, irmãos, que eu estava dirigindo o carro, eu tinha que parar, chamar alguém para dirigir, que eu tinha que me engurvinhar assim, que eu não aguentava de dor. E o último médico falou, olha, você entre na internet, procure alguma coisa que distraia a sua dor, porque isso é crônico e isso não sai mais. Irmãos, eu cheguei em casa e dirigido pelo Espírito Santo, porque eu não sabia disso. Eu não sabia que a fé vinha pelo ouvir. E eu comecei a ler Isaías 53. Porque pelas suas pisaduras eu fui sarado. Ele levou sobre si todas as minhas dores, as minhas enfermidades. Fiquei repetido, aquilo ficou entrando no meu coração. Pelas suas pisaduras fui sarado. E eu fui falando, eu ministrando a mim mesmo, eu falando para mim. E aquela fé, e eu tive um sono profundo, mas aquela fé cresceu dentro de mim. E depois daquela dia que eu dormi, que eu acordei, nunca mais eu tive dor, para a honra e glória de Jesus. Isso faz mais de 15 anos. E eu estava fadado. Então, a fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus, entender e compreender e receber. Você pode falar a maior verdade do mundo, mas se a pessoa não estiver disposta a receber, ela não recebe. Tem alguém corintiano aqui? Vamos passar no corredor de fogo então, depois, irmão. Mas se eu chegar como São Paulino, falar para o pastor Marcos, São Paulo é o time que mais ganhou títulos no Brasil. É uma verdade absoluta, mas ele não vai aceitar. Não é verdade? Por isso que eu digo, é uma verdade. Estou fazendo, é para rir, viu, irmãos? Pode rir. Pô, treinei tanto essa piada em casa, irmãos. Achei que ia agradar. Ô, irmãos, dá uma força aí, irmãos. Eu quero uma igreja... Por que o pastor usa dessas... Para gravar a atenção da pessoa. Porque a pessoa fica tão sisuda ali, esperando, né? E a gente tem que dar esses exemplos para a pessoa ficar ali. Ah, Corinthians, falou Corinthians. Ah, Corinthians, os corintianos já, né?
Como diz meu pai, trouxa raleia, mas não acaba. Estou brincando, brincadeira. Mas é só uma brincadeira para chamar atenção. Então, às vezes, a verdade é uma verdade absoluta. É uma água preciosa. Mas se o ralo está aberto, vai embora. Então, a pessoa tem que reter. Jesus, lá em Marcos, ele explica sobre a parábola do semeador. Não é isso? Marcos 4. E fala em Marcos, fala em Mateus, fala em Lucas. Então a gente vê aqui que Jesus explicou, foi a parábola mais explicada da Bíblia. Ele explicou várias vezes. E ele explicou. E se você ler, os discípulos chegaram para Jesus e falaram: mas explica de novo para nós. Como é que é esse negócio aí da semeadura? Eles falaram assim, Jesus falou: se vocês não entenderem essa parábola, o resto não vai servir para nada. Você tem que entender isso. Qual que é a parábola do semeador? Que a semente, que é a palavra de Deus, tem que ser lançada num campo, na terra fértil, que é o coração do homem. Não é verdade? Mas, o que Jesus fala? Que às vezes é lançada à beira do caminho, e se perde. Às vezes é lançada no meio dos espinhos, é sufocada pelas tribulações, pelos desejos do homem, do mundo aí. Ou terreno pedregoso, não é isso? Mas quando encontra um terreno fértil, ela frutifica. Será que você tem um coração fértil para receber as palavras? Porque o pastor vem aqui e prega, mas se o seu coração não estiver fértil, meu irmão, sua fé não vai ser acrescentada em nada. Abrir, porque daí você tem fé, você tem um nível de fé alto, você vai crer em todas as promessas de Deus. Aí chegou um sintoma de doença em você, você vai: estou sentindo, mas eu sei em quem tenho crido. Jesus já levou na cruz do Calvário todas as minhas enfermidades, e eu sou curado. Eu não preciso ficar correndo atrás do pastor: olha por mim. Você vai ter um nível de fé. Quando você enfrentar o mundo, você vai ter um nível de fé, vai ser como Davi. Davi tinha experiência. Você vai se autoeducar e se autofortalecer na fé, ouvindo a palavra de Deus. Vocês estão entendendo, irmãos? Por isso que você tem que vir aqui na igreja. Por isso que você tem que meditar na palavra de Deus. Por isso que você tem que entender, porque senão a gente não cresce. Você vai ficar mendigando benção. Eu quero benção. Vem na igreja, pastor, olha por mim, uma dor na canela. E você mesmo vai ficar subjugado a ficar pedindo para as pessoas. Mas você tem que crescer em fé, irmãos. Você tem que se renovar, você tem que ter um crescimento, entender da palavra de Deus e ser um herói da fé, vitorioso, e chegar e falar para as pessoas: olha, eu sei quem tenho crido, e eu vou orar por você, e você vai ser curado agora em nome de Jesus, e você vai ser um pregador do Evangelho. Precisa ser pastor? Não precisa ser nada, irmãos. Nós temos que falar do amor de Jesus a tempo e fora de tempo. E você, o que eu tenho para falar? Começa a falar, começa a abrir sua boca. Você tem a experiência de fé, eu sei quem tenho crido, eu vou orar por você, e daqui a pouco você vai trazer a mensagem, a resposta de vitória na sua vida. E você vai conhecer o Deus ao que eu sirvo. É assim que funciona. Então, irmãos, nós temos que falar a tempo e fora de tempo. Você está entendendo que a fé vem pelo ouvir, mas ouvir, entender, reter, compreender e guardar no coração. O que você está levando aqui agora é uma semente. Mas aí você tem que estar com a terra prontinha ali. Não pode ter espinho, não pode ter pedra e não pode ser na beira do caminho. Tem que estar pronto para ouvir. O que é que o pastor falou hoje? Falou que a fé vem pelo ouvir, o entender, o compreender, o receber. Então eu quero ter mais fé. Não adianta nada eu jejuar para ter fé. Eu tenho que buscar me alimentar das coisas da palavra de Deus. Eu tenho que buscar. Por quê? Porque o entendimento que nosso espírito vai sendo fortalecido, irmãos. As coisas que o mundo oferece te dão um estribo ali, uma coisa para você se firmar que não vale nada. Mas as coisas que são espirituais são muito fortes e poderosas. E nós deixamos de ter esse poder de Deus por falta de entendimento. Então você tem que vir na igreja. Tem que ir nas congregações, tem que participar. Tem que buscar de Deus.
Todo tempo, todo tempo. Se a gente soubesse disso, irmãos. Você é uma coisa tão preciosa, irmãos. É precioso demais. Ficar nessa vida medíocre, correndo atrás das coisas. Mas se Deus tiver de bem hoje, tiver caridoso comigo, Ele vai realizar na minha vida. Não tem nada disso, irmãos. Tudo depende da sua fé. Não é isso que Jesus sempre destacava? Vai, a tua fé te salvou. A fé é muito importante, irmãos. E a palavra de Deus diz também que sem fé é impossível agradar a Deus. É impossível agradar a Deus. Deus se alegra quando você crê nele e deposita toda a sua confiança nele, irmão. O tempo todo. Para de andar de cabeça baixa e preocupado com as coisas. Sou triste, sou infeliz, sou deprimido. Em nome de Jesus, repreendo essa depressão, essa tristeza. É você mesmo que vai falar para você. Vai repreender a doença do seu corpo e falar: em nome de Jesus, eu sei em quem tenho crido. E a fé vai crescer em você cada dia mais. E você não vai ser uma pessoa, um espectador que só vem na igreja, assiste o culto. Você vai falar desse amor de Jesus, porque isso aí vai queimar no seu coração. Olha, eu estou vivendo fé. Eu tenho aprendido na palavra de Deus isso, eu quero compartilhar com você. E eu vou levar você na igreja. Vou trazer alguém aqui, você vai ouvir da palavra. Às vezes a pessoa vem na igreja, é difícil, viu, irmãos? A pessoa vem na igreja, porque você convida tanto. E a pessoa, para ser educada, fala: eu vou na igreja. Mas ela muitas vezes não está com o coração. Ela fala: tem que aguentar esse povo aí. Já vem predisposta. Esses crentes. Mas, irmãos, a tempo e fora de tempo, nós precisamos lançar a semente. Porque vai chegar o dia que vai estar o terreno preparado, prontinho. E a semente vai frutificar. E olha o que fala, quantas vezes frutifica aqui? Frutifica, desculpa, irmãos, se alguém souber aí, quantas vezes? 30, 60, 100. Olha só a proporção, irmãos. Você quer ser vitorioso? Você quer ser independente e não precisar reivindicar as pessoas para ter as coisas, para vencer esse mundo, para vencer as dificuldades, sempre ficar buscando em alguém: nossa, eu vou fazer uma série lá numa tal igreja lá que tem benção lá. Nada a ver, irmão. Você está se estribando em outras pessoas. Você tem que se estribar na fé que Deus vai colocar no seu coração. E a única forma de ver a fé é você buscar na palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. No grego fala ouvir, akoi, compreender, buscar, receber, dar ouvidos, estar aberto. O que está falando? O que o pastor está falando lá? Como é que é esse negócio mesmo de fé? Eu não estou. Como é que é o negócio que fala que vai crescer a fé? É isso que você tem que fazer. Então você vai levar essa semente aqui. Quem está levando essa semente aqui? Você está entendendo como é que funciona? Então você vai... tem coisa que eu sou tão ligado em tal coisa. Eu fico ouvindo os comentaristas esportivos. Bateu na mão do Jô, não bateu. Foi pênalti, não foi pênalti. Aí repete. Perda de tempo, irmãos. Você quer se encher, você quer ter uma vida de paz, uma vida de vitória na sua família, sobre os seus filhos, sobre os seus negócios. Deus é um Deus de graça. Um Deus que ajuda você em várias áreas, prosperidade também. Mas ser próspero não é só ser rico. Tem muitos milionários aí que têm a vida toda arrebentada. O saldo no banco dele, muito bom. Mas os filhos nas drogas, tudo destruído, é infeliz, precisa de calmantes para dormir. E são muitos, viu, irmãos? Então a gente fica buscando no mundo essas coisas que o mundo busca. A televisão coloca: se você tiver um nível financeiro bom, você pode ir para tal lugar, para praia. Essa paz só existe em Jesus, irmãos. O que preenche o nosso ser, o que preenche o vazio do nosso ser é só Jesus. E nós temos que edificar a nossa fé cada dia mais, ouvindo e buscando, aprendendo, lendo, vindo. O que o pastor Júlio vai pregar hoje? Vou prestar atenção. Eu não vou na igreja, senta lá. Nossa, que esse louvor aí, e conversa com o amigo, e masca chiclete, e pensa: que hora vai acabar esse culto aí? Não perca tempo. Veja a semente que ele está falando. Veja o que você vai acrescentar na sua fé. Você tem que ouvir, reter, compreender
e receber. Amém? Você está levando isso para sua casa. Você está levando isso para sua casa. Não perca essa semente. Não jogue na beira do caminho. Vê um pássaro e come. Não deixe sair daqui os espinhos das preocupações, do que você ambiciona. Fala, eu acho que não funciona esse negócio de fé. Faz um teste. Você vai ser um herói da fé. Um vencedor. Tem projetos na sua vida, tem planos. O que é que você quer fazer? O que eu quero fazer no meu ministério? Que Deus acrescente a minha fé, mas eu tenho que entender. Vou começar a entender das promessas de Deus. O que Deus prometeu para mim? O que Jesus prometeu para mim? Eu estarei convosco todos os dias. Pô, não estou sozinho, não estou em solidão, não estou em depressão. Eu sou o Deus que sara. Aleluia. Eu sou o Deus que tira a tristeza, que dá a alegria, que dá gozo sobremaneira. Mas não sabe. Fica na ignorância, sofremos por causa da ignorância. Vamos buscar de Deus, irmãos. Vamos buscar de Deus. Venha para a igreja. Busque a Deus. O mundo não tem mais nada para oferecer. Quem que é o sem noção que acredita num mundo desse, irmão? E Jesus está às portas. E que nós possamos crescer em graça, em conhecimento, buscando na palavra de Deus. Tem muito conhecimento. Eu podia vir aqui citar para vocês Sócrates, Platão, trazer aqui um cientista que fale sobre física quântica. O que vai acrescentar para você? Nada. Mas quando a gente busca nas palavras de Deus, irmão, você vai ser fortalecido, você vai ser enriquecido. Você está entendendo a preciosidade que é a palavra de Deus? Não damos valor. A gente não dá valor. Dá valor para tanta coisa que tanta gente fala, mas esse é o cara, hein? Nossa, que político, não sei o que sabe nada. A verdadeira sabedoria está na palavra de Deus. Você vai buscar de Deus para fortalecer a sua fé na palavra de Deus, buscar nas mensagens, buscar nas coisas que são de Deus. E ser seletivo também no que você ouve, porque a incredulidade também vem pelo ouvir. Se alguém começar a ficar falando, rapaz, esse negócio de Deus aí não funciona não. Você vai dar ouvidos, é mesmo? Não, seletivo, eu creio na palavra de Deus. E Deus vai acrescentar a minha fé cada vez mais. E eu vou ser um vitorioso para a honra e glória de Jesus. Não vou andar mais dependendo das pessoas não. Eu vou exercitar essa fé que Deus vai fazer vai acrescentar na minha vida, eu vou exercitar a cada dia. Vem dificuldade, eu sei em quem tenho crido. Desespero, meu Deus, o que eu faço agora? Eu sei em quem tenho crido. Quando meu pai ficou doente, que nós recebemos a notícia lá, ou seu pai vai morrer, ou seu pai vai ficar vegetal. Vai ser um vegetal na cama ali, não vai falar, não vai olhar, não vai enxergar, não vai andar. Como que foi a reação? Eu desabei, irmão, sinceramente. Eu desabei, eu caí de joelho, porque o médico nem esperou a gente subir a escada, e de pé ele deu essa notícia, assim, na lata. E minha mãe firme. Porque minha mãe sabia em que ela cria. Porque minha mãe sabia que Deus é um Deus que reverte qualquer quadro, qualquer doença, qualquer dificuldade. Então foi uma experiência para mim. Porque ela já tinha uma bagagem de fé. Que nós tenhamos a bagagem de fé. Quando você tem seu smartphone, não é? Quando você está com a bateria carregada, funciona tudo. Quando a bateria está no finalzinho, vem um anúncio assim, só funciona para você ligar, usar como telefone, o resto não funciona mais nada. A fé é a mesma coisa. Você tem uma fé só para andar, para vir para a igreja correndo e pedir desesperadamente para que alguém te ajude. Não, esteja conectado com a bateria sempre carregada, cheio de fé para vencer esse mundo, amém? Quem aprendeu nessa noite aqui em nome de Jesus? Quem vai exercitar isso? Irmão, colocar em prática na sua vida, irmão. Virar uma chave na sua vida. Virar uma chave na sua vida. Eu não vou ser mais medíocre. Eu vou querer aprender das coisas de Deus. Porque eu quero ser fortalecido na minha fé cada dia mais. E eu quero ser um terreno pronto para receber. Aquele terreno adubado, daquele que a semente vai cair e já vai frutificar em nome de Deus. E você vai dar fruto. Você vai dar fruto como? Você vai ganhar as pessoas para Jesus. Você vai dar fruto. Vai dar fruto. Muitos e muitos. Mas aquele irmão ali
trouxe 30 pessoas para a igreja. É o que a palavra de Deus está dizendo. Amém? Vamos abençoados para nossas casas. E você vai exercitar, vai acrescentar a sua fé, fazendo o que nós falamos aqui. Então sair daqui hoje, não joga fora essa semente. Leve com você e fala, o pastor Ciro falou. Não é porque o pastor Ciro falou, não. É porque a palavra de Deus fala. Eu só estou compartilhando com vocês. E nós queremos aqui no púlpito, queremos, e Deus tem feito, todas as vezes que nós viemos aqui falar, uma palavra de vida para você. Uma palavra que é crescente. Que você consiga ser mais fortalecido diante de Deus para enfrentar esse mundo e para ser uma noiva maravilhosa esperando a volta de Jesus. Amém? Você vai saber que o Deus, que é o nosso Deus, que cuida de nós o tempo todo, Ele nunca nos desampara. Mas você vai crer nisso. Você vai crer assim como os heróis da fé. Aqueles que venceram, que enfrentaram tantas dificuldades. Sadraque, Mesaque e Abednego, diante de uma fornalha. Que fé esses homens tinham? Nós vamos entrar. Pode jogar nós aí. No meio do fogo não queimou um fio de cabelo deles. E tinha mais um com eles lá, Jesus. Ele nunca nos desampara. Amém? Vamos ficar de pé. Deus abençoe. Eu tenho alguns